O que saiu de errado? Em vez de utilizarem um método contraceptivo seguro, os dois decidiram arriscar. Ele prometeu tirar antes de atingir o orgasmo. Mas mesmo que ele tivesse conseguido, o líquido liberado antes do orgasmo já contém espermatozoides. Você pode não senti-los, mas eles podem engravidá-la. Nunca é demais repetir. Tirar antes é o método menos confiável. Na relação sexual, milhões de espermatozoides são liberados dentro da vagina da mulher. Os espermatozoides nadam rapidamente através da vagina e do útero até as tubas uterinas, onde encontram e se fundem com o óvulo feminino. Uma vez que o óvulo foi fecundado, esse viaja para o útero, implantando-se na sua camada interna, que foi especialmente preparada para receber e alimentar o embrião, que se transformará em um bebê. Nesse caso, a camada interna não se descama. Por isso, um dos primeiros sinais da gravidez é que a menstruação não ocorre. Ai, não sei por que mulher tem que ficar menstruada. A cada 28 dias começa tudo de novo. Você devia ficar feliz. Teu ginecologista indicou a pílula certa pra você, agora tua menstruação, teu ciclo é regular. O ciclo menstrual dura cerca de 28 dias. Todo mês, a camada interna do útero se descama, causando um sangramento que é chamado de menstruação. O ciclo se inicia no primeiro dia da menstruação, quando alguns óvulos nos ovários começam a amadurecer. Ao mesmo tempo, a camada interna do útero começa a crescer. Em algum momento entre o dia 12 e 18 do ciclo, um dos óvulos alcança a maturidade e é liberado do ovário. Esse evento é chamado ovulação. O óvulo flutua até a extremidade da tuba uterina, entra nela e viaja até o útero. Se o óvulo não foi fecundado por um espermatozoide no caminho, ele se dissolve quando chega ao útero. Cerca de 2 semanas após a ovulação, a camada espessada do útero se desfaz e descama novamente. Então o ciclo menstrual começa outra vez. Mas na tua época você usava a tabelinha, né, mãe? Saber quando a menstruação vinda era mais importante. Mas a tabelinha não funciona direito, não. Você e sua irmã são frutos da tabelinha. Como é mais difícil de engravidar antes, durante e alguns dias depois da menstruação, alguns casais se orientam pelo ciclo menstrual para determinar quando é mais seguro ter relação sexual. É preciso lembrar que o corpo da mulher não é uma máquina. A duração do ciclo varia de um mês para o outro, principalmente no caso das adolescentes, o que torna muito mais difícil determinar o período seguro. Por isso, a tabelinha também não é um método contraceptivo seguro. A minha menstruação tá atrasada. Médico? Não, eu tô com medo. Que nervosa. Nervosa eu? Não, eu tô apavorada. Não adianta falar isso agora. Eu não tô te culpando de nada. Eu só tô dizendo que você podia ter sido um pouco menos teimoso e podia ter usado camisinha. Outra maneira de evitar a gravidez é não deixar que os espermatozoides cheguem à vagina usando uma camisinha. Em alguns países já é utilizada a camisinha feminina, que deve ser colocada pela mulher. A camisinha é um revestimento de borracha fina que deve ser desenrolada sobre o pênis ereto antes que entre na vagina. Quando o homem ejacula, os espermatozoides ficam presos na camisinha. As camisinhas são bem confiáveis como método contraceptivo, especialmente quando usadas com um creme espermicida. Tchau, meninas. Tchau, boa aula, hein? Juízo, hein? O pessoal do colégio tem maior preconceito com camisinha. Eles acham que nunca vai acontecer nada com eles. Eu sei muito bem como é que é esse papo. Ei, não entra nessa, não. Você precisa se cuidar muito pra não engravidar. Qual é o problema? É que minha menstruação não veio.
Ai, meu Deus. Eu tô arrependida de não ter tomado pílula. A maioria das minhas amigas da minha idade tomam. A pílula é o método mais confiável de contracepção reversível. O tipo mais usado é chamado de pílula combinada, que contém 2 tipos de hormônios, muito parecidos com os hormônios naturais, que são produzidos no organismo da mulher. Quando você toma a pílula, os óvulos não se desenvolvem, impedindo a gravidez. A pílula deve ser tomada todos os dias durante 21 ou 22 dias. Nos 6 ou 7 dias seguintes, deve-se fazer uma pausa e não tomar a pílula. Geralmente ocorre um sangramento parecido com a menstruação normal, mas com duração mais curta, fluxo menor e menos doloroso. Depois dos dias de pausa sem a pílula, você deverá começar uma nova cartela, mesmo que o sangramento menstrual ainda não tenha terminado. A pílula é um método de contracepção muito confiável. Outra forma de impedir a ovulação com hormônios é através de injeções, mensais ou trimestrais. Como todos os métodos, os contraceptivos injetáveis devem ser utilizados com orientação médica. Atualmente, mais de 60 milhões de mulheres no mundo todo estão usando a pílula. A pílula não é prejudicial à saúde. Na verdade, tem sido mostrado que a pílula é benéfica à saúde da mulher em vários aspectos. A pílula torna o ciclo mais regular. O sangramento é menos doloroso, o fluxo menstrual é menor e diminui o inchaço dolorido dos seios. Problemas de pele como a acne podem melhorar e até desaparecer. Ocasionalmente pode ocorrer um pequeno sangramento no meio do ciclo. Não se preocupe, você continua com a proteção contraceptiva da pílula. Isso acontece porque o seu organismo está se acostumando aos hormônios da pílula. Esses sintomas desaparecem depois de poucos meses. Você tem que parar com essa neura. Vamos no meu ginecologista para você ter uma orientação certa. No meu caso, o ginecologista resolveu todos os meus problemas. Usando a pílula que ele me indicou, a minha cólica menstrual diminuiu, o meu sangramento é menor. Eu consegui regularizar o meu ciclo. As camisinhas também são muito importantes na proteção contra as doenças sexualmente transmissíveis, como a gonorreia, sífilis e a AIDS. E você não pode esquecer que a AIDS é uma doença fatal. E as pessoas podem ter e transmitir o vírus da AIDS antes de apresentarem os sintomas e mesmo sem saber que estão infectadas. Outra maneira de evitar que os espermatozoides alcancem o óvulo é utilizar um diafragma para fechar a entrada do útero. O diafragma é feito de uma borracha flexível e mede de 6 a 10 centímetros de diâmetro. Como o diafragma deve ter o tamanho exato para o seu corpo, na primeira vez ele deve ser colocado por um médico. Uma vez que você aprendeu como colocar o diafragma, você passa a colocá-lo. Isso deve ser feito antes da relação sexual e sempre em combinação com um creme espermicida. Depois da relação, o diafragma deve ser deixado no lugar pelo menos por 6 horas, para garantia de que não há espermatozoides vivos na vagina. Quando usado corretamente, o diafragma é um método contraceptivo confiável, mas não protege contra doenças sexualmente transmissíveis. O DIU, dispositivo intrauterino, pode ser um método contraceptivo vantajoso para quem já teve filhos. Ele é feito de plástico flexível e tem um filamento de cobre em volta. E é introduzido no útero pelo ginecologista. O DIU impede que os espermatozoides fecundem um óvulo pela ação do filamento de cobre que reveste o corpo do DIU. O DIU deve ser trocado de acordo com o prazo de validade. O seu médico deve examiná-la a cada 6 meses para verificar se o DIU está na posição correta. O DIU é um método contraceptivo muito confiável. A esterilização é o método de contracepção com o menor número de falhas, mas é praticamente irreversível. Isso significa que a esterilização só deve ser realizada em situações especiais por orientação médica. A esterilização no homem, a vasectomia, é um processo cirúrgico simples, na qual os canais por onde passam os espermatozoides são cortados. A esterilização na mulher é uma cirurgia mais complicada e requer hospitalização.
as tubas uterinas são cortadas ou bloqueadas. Assim, os óvulos não entram em contato com os espermatozoides. Não fique preocupada. Você vai fazer agora esse exame e nós vamos descobrir se você está grávida. Pode ficar tranquila, você não está grávida. Doutor, eu queria saber se eu posso tomar pílula. Eu acho importante que você não se veja de novo nessa situação. Eu vou te dar uma receita de pílula com uma dose de hormônio muito baixa. Ideal para quem está começando ou reiniciando a anticoncepção. A nova geração de pílulas com apenas 20 microgramas de hormônio proporciona baixa incidência de efeitos colaterais, como dor de cabeça, náusea, sensibilidade mamária. Esse tipo de pílula não faz engordar e hoje é uma das mais usadas em todo o mundo. O que está acontecendo, hein? Ai, eu acho que eu acordei meio enjoada hoje. Será que você tá grávida? Mãe.